Localizada a cerca de 5 quilômetros do centro de Alto Bela Vista, está a comunidade de Linha dos Vicentes. Sua história tem início com as famílias Vicentes e Duarte, que chegaram à região navegando pelo rio Uruguai em canoas. Os primeiros tempos foram de muito esforço: derrubar o mato, cultivar a terra, garantir a sobrevivência. Vizinhos se ajudavam nas colheitas, compartilhavam ferramentas e se reuniam nos tradicionais filós, fortalecendo os laços que atravessaram gerações. Um marco desse espírito comunitário é a Igreja Católica Centenária, construída com trabalho árduo e solidariedade, memória viva que ainda aquece os corações. Este documentário convida você a conhecer e se emocionar com a bela trajetória da comunidade de Linha dos Vicentes. Quando e como a comunidade foi formada? Foram os Vicentes Duarte, que vieram pelo Rio Uruguai de canoa. Os antigos avós do Dulo, bisavô que contavam, né? Quem foram os primeiros moradores ou as famílias pioneiras? Primeiros moradores é conforme como contam os Vicente. E também os nossos bisavós, que vieram de Estrela para Vicente, que era tudo mato. E meu avô sempre contava que primeiros anos roçavam o mato, derrubavam e não dava queimada, só chovia, não colhiam nada, era tudo muito sofrido. Como era o dia a dia na comunidade antigamente? Então, antigamente o pessoal era mais, como se diz, assim, acomodado, vivia uma vida mais tranquila, não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha esse desgaste, luz elétrica, nada não tinha, era um lampiãozinho, né? Então tudo isso hoje é custo, né? Antigamente não tinha isso. Quando era a hora de meio-dia, com que nem agora, os calor, tu ia tomar um chimarrão no vizinho, levava uma peça de roupa para remendar, tomava um chimarrão, remendava a peça de roupa, depois voltava para casa e vamos trabalhar, né? Às 2 horas, antigamente a gente ia para a roça, não era o calor que nem agora. Não sei se a gente se sente fraca ou se o sol esquentou mais, não sei, né? E assim foi indo, né? E eu digo assim que mudou muito, muito, porque cada 10 anos muda, mas agora cada 2 anos já muda diferente, né? Não é mais assim de ficar tanto tempo, né? Como a gente pensa, antigamente os velhos ensinavam os filhos, né? E os filhos continuavam com eles trabalhando, né? Eles deixavam encaminhado, 1 ou 2 ficavam na propriedade, né? Hoje em dia, ninguém fica mais, né? Onde as pessoas compravam seus alimentos e produtos, havia alguma feira ou um comércio local? Da colheita que eles plantavam, né? Lembra? Usavam para consumo e as coisas que sobravam, que eles não iam precisar para se alimentar ou para sobrevivência, iam no comércio, que era ali em Alto Bela Vista, né? Quem que era o Arthur Petke, né? Que era o comércio. Comerciante, tinha comércio. Iam lá e trocavam. Sobrava ovo, sobrava feijão, sobrava açúcar, chimia. Lá negociavam para comprar aquilo que faltava no dia a dia na casa, né? Quais eram as principais fontes de renda das famílias? Eram em forma de cooperativas, parceria? Como funcionava? Quase cada casa tinha um lambique, né? Para fazer pinga. Tinha aqueles que plantavam, que nem nós não tínhamos isso, né? A gente plantava, um agricultor fraco, e era trabalhado na época, nem se sonhava em máquinas agrícolas, trator, essas coisas. Era tudo com arado e boi. Como era o relacionamento entre os moradores? Divertido, porque tinha uma juventude muito grande, muito forte, tinha muitos moradores Linha dos Vicente. E a gente, sabe, não tinha celular e televisão, a gente saía brincar. Já adulto, ia brincar, andar de carrinho nos potreiros, de lanterna de noite, um ajudava o outro.
Pode contar. Mesmo não tendo muita coisa, mas um ajudava o outro. Mas o sogro falava assim, que hoje em dia, a maioria dos agricultores já estão autossuficientes, cada um tem suas ferramentas, ou quase todas. Na época não era assim, na época um emprestava para o outro, daí aproveitava tomar um chimarrão, aproveitava conversar, fazer a visita, que eles gostavam de fazer isso, principalmente quando era dia de chuva ou o sol era muito quente, ou de noite, fazer os filó, né, que nós comprávamos. Falar os filó. Era o filó, né, e isso era sagrado, as pessoas, eles se visitavam, trocavam ideias, se ajudavam, principalmente quando era hora de fazer um trabalho e não tinham as ferramentas para fazer aquele tipo de trabalho, aí se emprestavam. E na colheita também, né? Os vizinhos se ajudavam, um ajudava o outro a colher os produtos, que nem soja, milho, essas coisas. Quando era época, um ajudava o outro, né? Colhia primeiro de um, depois do outro, e assim ia. Não é que nem hoje, é tudo com máquina. Na época não existia. As máquinas eram o braço. Quais eram as principais festas ou eventos que tinham na época? Pois é, na minha época era a festa da escola e da comunidade da igreja. Eram os únicos eventos, na verdade. E os surpresas que fazia nas casas. Gaiteiro, e música, e dançava. Até tinha um morador lá da propriedade, que era do Bruno Ripna. Tinha um pé de bergamoteira no pátio, assim, era bem lisinho e meio parelho, até de dançar embaixo do pé de bergamoteira. Uma noite fria, até meu pai acompanhou de uma japona e foi junto, dita surpresa. Era ali que se encontrava a juventude e se divertia. Olha, festa da escola eu me lembro de ter, e festa da igreja era uma vez por ano, como continua até hoje, né? E a gente participava. Lembro que a gente ia na escola, de que tinha festa na escola, daí vinha o prefeito, vinha autoridades, daí que você cantava, que dizia versinhos, e fazia umas físicas. Então, sabe, era tudo, era diferente do que hoje é, né? Sabe, nossas festas eram assim. Natal, era o segundo dia de Natal que era o baile. Não era nem sábado e nem domingo. Segunda de noite, né? O segundo dia, se caía em sexto, sábado, quando caía. Era o segundo dia. E daí era Páscoa. A Páscoa, quando o Carnaval passou, ninguém falava em festa, não tinha nada. Até Páscoa, né? Segundo dia de Páscoa era o baile. Daí, 3 semanas depois da Páscoa, era o Kerb. Tinha São João, né? Mas pouca coisa. Daí tinha em setembro, tinha festa sempre para os alunos. Nós ganhávamos um pãozinho e uma garrafinha de refrigerante. Quanta alegria para comer aquilo e tomar. A gente nunca tinha, né? Porque não era assim. Vamos comprar, vamos... Isso não era. Antigamente era laranja, fazer suco de laranja, limão, tinquis, né? Daí tinha o baile da primavera. Isso geralmente era em setembro. Daí nós ganhávamos um vestido branco. Minha mãe costurava, fomos comprar roupa em Marcelino, era um vestido branco daí. Daí era baile das damas ainda. Então as gurias iam pegar os rapazes, né? Mas era só a primavera, depois a baile das damas e daí só Natal. Isso não era assim que cada sábado tinha. Era cada 2, 3 meses um baile. Vocês nem sabem quanta alegria quando vinha a última semana para ir nesse baile. E antigamente o salão era assim. Era um baita salão. Banco num lado, outro também. Os rapazes num lado e as gurias no outro lado. Quando começava a música,
Então, os amigos, assim, que estudavam junto, que se conhecia, cada um vinha, tirava uma guria, dançava 2 peças, agradecia, ia pegar outra. Isso ia até meia-noite, assim, né? Assim, para os companheiros se unir. Daí, quando era para, mais ou menos, já estavam namorando, depois da meia-noite, então, pegava a guria, daí iam na mesa, tinha aquelas mesas de tábua comprida, né? Bancos, não era mesinha. Lá sentavam então um lá, pelas 1 hora, 2 horas, ia tomar uma cervejinha, então. Daí tomava, voltava, dançava de novo. Isso era até 3, 4 horas. E daí cada um se deslocava de novo. Mas era, assim, uma banda de música. Isso era assim, uma alegria imensa. Todo mundo ria e bonito e fazia farra e cantava junto com as peças. Meu Deus do céu! E tinha luz já? Daí, quando, no meus tempos, depois aí eles fizeram como é que era, essas coisas de carbureto, essas luzes. E daí depois, quando era mais tarde, compraram uma bateria e botavam os bicos assim, assim na bateria, né? E daí, pô, tinha 3, 4 assim no salão, né? Meu Deus do céu! E o pessoal tudo contente, faceiro, foi bonito. Como eram as escolas e o ensino na comunidade? Essa que é feita de alvenaria, as outras todas foram de madeira. Eu conheci a primeira escola que foi colocada aqui, já não funcionava mais dentro da sala de aula, né? Mas daí ficava para os alunos, não tinham desmanchado, para quando chovia, na hora do recreio, se podia ir, então abriam a escola velha, e as crianças iam lá dentro comer merenda ou brincar brincar de anel, brincar o que mais, era tudo com umas coisas assim. E daí depois teve a segunda, terceira, eu acho que essa aqui é a 4ª escola que tinha. Tinha dois rapazes e 2 gurias que tinha que puxar os bancos e varrer, e em sexta ou sábado, daí nós passava pano. E cada semana tinha 2, os rapazes eram os ajudantes e as gurias variam, né? E fim da semana foi lavado. Então, pensa que turma de gente. E tudo estava bom, o pessoal brincava. Isso era lindo. Não tinha professora para uma matéria e outra e coisa, era única 4 professora. séries junto, né? De primeira a 4ª. A minha professora foi tua e foi a professora dos meus filhos, a Manuela Moraes Blanco. Meu tempo, cada um se queria ter lanche, tinha que levar de casa. Não tinha lanche na escola. Aí era qualquer coisa, um ovo cozido, uma batata assada, ou era alguma coisa, se trocava entre os alunos, sabe, o outro tinha uma coisa melhor e gostaria de comer aquilo lá, se trocava entre os alunos, mas não tinha ninguém que fazia lanche na escola. Fazia sacola costurada, uma alça pendurada no ombro, e tinha lá 3, 4 cadernos, não tinha mais que isso, era isso que tinha. O estojinho com o lápis, ou lápis de cor, coisa, era pouquinha coisa, ninguém tinha problema de coluna como hoje tem, de tanto livro que carrego. As mochilas pesam 10 quilos, eu acho. Tanto livro, tanto caderno, dessa grossura, né? Antigamente não tinha isso. E era ir a pé, 3 quilômetros todo dia. 3 para ir, 3 para voltar. Não tinha transporte. Daí a gente descansava na sombra quando ia para casa, daí chegava às 2 horas da tarde em casa. Ficava fazendo arte na estrada. Jesus amado. Havia tradições culturais que marcaram a sua infância ou a juventude? Quando vinha o Querpe, olha, eles vinham de cavalo, de carroça, em sábado. Então, sábado já vinha a visita, né? Em domingo tinha o culto, e do culto a banda tocava, nós ia no salão, dançava umas 3 peças ou 4, vinha para casa com os convidados.
Era fogo no forno, a lenha, assim, de tijolo. Matado um porco, temperado bem e botado lá dentro, né? Das 9 até as 11. Aquele suco. Eu hoje tenho saudades ainda, mas mudou, né? Tudo mudou. Hoje, né, é só forninho elétrico, é tudo elétrico, né? Pouco que fazem fogo numa churrasqueira ainda, né? Era mais assim, como diz, saborioso. Havia algum artista, músico na comunidade? As festas eram animadas pelo vô do Maurício, o seu Alfredo Hoffmann. O barracão era de chão batido e aí dançavam na poeira, embora que no sábado se molhava, o piso então dizia, né? Mas que domingo dançavam lá, dava poeira igual, né? E depois até que deu para fazer, daí fizeram coisa para os músicos para lá. Mas muitas das vezes, bastante, o seu Alfredo vinha animar as festas. Com relação à saúde, quando precisava de tratamento médico, onde recorria? Daí, Marcelino Ramos. Era o primeiro socorro, sempre lá, né? Aqui, daí vinha um médico. Um mês ficava, 2 meses, já ia embora, daí vinha outro, né? Até que o Otto Fenceslau, até que ele comprou ali e daí ele se botou ali. Tu ia no médico quando precisava. Tu não era assim, tem dor de barriga, tem isso, corria que nem hoje é posto. Não dava, era tudo a dinheiro, não tinha assim uma coisa dada. Tinha que pagar consulta e remédio e tudo. E o médico ia nas casas, então, fazer consulta, né? Porque tinha gente que nem tinha condições, às vezes gente velha, né? Era o doutor Otto na época, mas raramente a gente ia no médico. Não é que nem hoje, uma febrezinha, vamos ter que ir no médico. A gente não ia no médico, só se era muito grave o problema para ir no médico. Senão, tudo curado em casa. Era com chá ou era com... Se cortou, machucou, era curativo. Banha. O que mais se usava era banha de porco. Era o remédio, um tal de erva santana para fazer banho e se curava em casa. Pro pai ter levado filhos no médico, nem não sei. Agora, na minha época já aconteceu muitas vezes com os meus filhos, com o marido. Era casada, acho que meio ano, 1 ano, deu pontada de pneumonia dupla no Liceu. Ficou 1 semana internado no hospital com o Dr. Otto. O Dr. Otto internava. Qualquer coisa ele internava e tu não saía daqui enquanto não estava bem. O hospital sempre cheio, cheio, cheio. Acho que tu lembra. Atrás talvez não, o hospital do Dr. Otto. Quais eram as principais práticas religiosas na comunidade? E em Linha Vicente tem a Igreja Católica, né? Ela foi construída, retirada a areia do rio Uruguai, não era lago ainda, né? Transportada por carroças, nas carroças, puxadas a boi, e assim foi feita a construção. Porque como é que isso ia sair muito caro, porque se você comprar tudo, já tinha que comprar cimento, cal, sei lá o quê. Então se fazia assim, e se levava assim, eu não sei se era um dia por semana que levavam areia, ou tinha mais dias, isso eu não me recordo. Mas a maioria das vezes, eu ajudava meu pai a ir lá na igreja. Para lá, então eu não ia junto. Até que eu voltava, eu estava esperando para fechar o breque da carroça, né? Eu tinha 13 anos de idade nessa época. Daí o padre, na época, disse assim, vocês não precisam pegar um engenheiro, que eu vou dar as dicas. Eu não sei quantas vezes a gente pertencia à paróquia de Esteve Júnior, que hoje ela está em Uruguai, a igreja, daí foi construída ali. E o padre era Clemente Palkman, era um alemãozão grandão. Na época, sabe, os padres não deviam de andar sem batina, né? É que nem um pastor, uma coisa, sem aquela vestimenta deles, né? É trepado em cima dos andaimes lá com os caras que estavam construindo e dando como é que se fazia, né?
Meu Deus do céu, nós já pensávamos assim, rosca aquilo lá em algum lugar e cai lá de cima, o padre morre. Vamos ter que fazer o quê? Então, sabe, era tudo tão difícil, né? Não tinha caminhão, tem aqueles que tinham daí também não puxaram, pensaram assim, podiam trazer ali em cima, na beirada da estrada, talvez um caminhão podia ir lá encostar e levar. Aí daí não, foi todo um sacrifício. Mas na época tinha mais de 70 sócios. Quais mudanças significativas ocorreram na comunidade ao longo dos anos? Olha, eu digo para bem, porque na época, ali embaixo não tinha o campo de futebol. Tinha só ali em cima, na terra do Edgar Becker, né? E daí que foi aberta, ali feito um campo de futebol, foi feito, muitos anos depois, aí foi feito o centro comunitário, ali também melhorou, né? E pode usar, ali em cima até o terreno, vamos dizer, da Mítria, né? E daí tudo que se faz ali, a gente tem que pedir permissão para a Mítria, né? E, claro, a gente tem que ter um lazer, também tem que ter algum meio, porque senão o povo, assim mesmo já, é poucos que a gente ainda encontra, né? Como foi a chegada da luz elétrica, água encanada ou outros serviços básicos? Quando a Carla tinha acho que 3 anos, daí veio a luz para mim, Vicente. E ela está com 64 anos, né? A mais velha. Então, daí tu tinha que ter o dinheiro para te associar, né? Era 10 reais ou 10 cruzados, eu não sei, era diferente naqueles tempos, né? Tu tinha que associar para eles te permitir para tu ligar, né? Então ela foi indo, né? Mas, sabe, muito pobrezinho tudo, né? O pessoal tinha que pagar e muitos não queriam colaborar porque não tinha para cada mês pagar. Era uma mudança da noite pro dia, né? Tu ter geladeira, antes de vir a luz, o pai já comprou geladeira e um freezer pequeno, uma televisão. E a gente não tinha. E quando veio a luz, ter uma geladeira para guardar as coisas, gente. Aquilo era maravilhoso. Porque antes não tinha, as coisas estragavam de um dia para o outro. É que a eletricidade ela vinha em etapas, né? Você vê, hoje aqui temos já a trifásica, mas na época ela entrou a monofásica até uma altura. Depois a necessidade teve que vir a bifásica, a monofásica foi mais para frente. E assim ele ia indo. Hoje toda a linha Vicente tem acesso à trifásica. Na época não era assim. E daí o que fazia? Cada tipo morador da linha Vicente era chamado para uma reunião e ali era feito os valores para cada um. Então tinha que vir os postes, vinha as luzes, a mão de obra da Celesc, na época acho que era a Celesc já, né? Era caro para colocar era rateado luz. Isso em parcelas e depois de pago tinha que fazer um outro documento para devolver para a Celesc do ano de volta, que daí eles iam manter, mas nós tínhamos que pagar tudo e doar de volta para a Celesc. Alguns teimavam, né? Porque não vou, porque é muito caro, como é que eu vou pagar e depois eu vou doar de volta para a Celesc? Então teimaram, depois veio a regra de cima para baixo que o governo adotou a medida de que ninguém poderia mais ficar sem energia elétrica. Daí alguns entraram sem precisar pagar, né? Isso já acontecia naquela época, né? Então isso hoje, graças a Deus, todo mundo tem luz por causa da necessidade. Também a maioria que investiu, eles têm que ter mais força, né? Mais energia para tocar o que eles colocaram. E assim foi a evolução vindo pouco a pouco e cada vez mais, né? Cada vez mais. Na verdade foi uma conquista de uma necessidade onde o meu pai, foi ele que indicou aonde é o lugar de fazer o poço e deu certinho, veio o geólogo lá e olhou e mediu e diz meu pai, faz um buraco, o poço aqui, e furaram 42 metros, já deu água. Daí furaram até 66 metros para dar depósito. E daí fizeram um bombeamento 24 horas, deu 24 mil litros por hora o bombeamento. Então foi um poço que água potável para todo mundo da linha Vicente.
E daí foi feito um apoio da prefeitura, com pessoas públicas que ajudaram, e o restante a gente teve que ratear entre os moradores para fazer. Então, foi feito parcelas, junto com a empresa que furou o poço, ele fez parcelas boas para que todo mundo pudesse então, pagar as parcelas que ficou para ele pagar. E assim temos água até hoje e acho que se Deus quiser vamos ter por muito tempo. E para levar água para cada propriedade, cada um tinha que ajudar, né? As famílias tinham que ajudar, abrir a vala, colocar os canos, e era tudo as pessoas da comunidade que fizeram, né? A prefeitura fazia a vala e os usuários que tivessem interesse colocavam os canos e puxavam os ramal para cada morador. Há eventos marcantes ou desastres naturais que moldaram a história local? O pai então contava que aquela nuvem de gafanhoto disse que cobriu o sol, escureceu de tanto bicho que veio voando. E sentaram numa roça de feijão, tinha já feijão bonito, mas disse que em minutos estava só o toquinho ainda, tinham comido tudo. Que abriam valetas e tocavam eles para valeta e cobriam para eliminar. Acho que aconteceu 2 vezes, não sei se foi no mesmo ano ou deu em intervalo. Mas e ele contava também que se eles queriam salvar uma roça, alguma coisa, tipo um alimento, um feijão, o quê? Quando os gafanhotos vinham, eles iam lá e tocavam, eles tocavam daquela roça, né? Batiam com talo de capim e coisa arada e tocavam eles para salvar aquela planta para eles terem o alimento. E daí te levaram junto na roça, né? Atrás de um toco? Esqueci, aconteceu assim. Conta então. Daí ele disse que era mais velha que eu e ela deu uma xinga nos gafanhotos. Que estavam beliscando a Gerta. O pai da Luísa, a casa deles foi embora quando tinha essa enchente. Ela tinha que se deslocar, eles tinham que sair de lá, o Chico Fontes. Tinha que sair porque ele levou tudo. Meu Deus do céu, o que foi de água? Levava pontes e pontes, assim, pontes pequenas, levava tudo embora, né? Eu sei que veio tanta, assim, como é que eu vou te dizer, os soldados, né? Vieram tudo, assim, para ajudar a pelar, né? Para levar as coisas embora, porque era sempre não abaixava, só subia, só tinha, né? Assim, na beira do Rio Uruguai, isso foi tudo. Todo mundo tinha que correr e sair, porque isso subia assim, em poucos minutos isso vinha, né? E levava embora. O que tinha, via. Se o pessoal queria se salvar, tinha que correr, né? Um dia, 65? 65, naquela enchente. Isso era uma enchente tão grande que a beira de Marcelino Ramos era tudo moradia. E aquela enchente levou todas as casas. Nós trabalhamos num paiol descascando milho, era muque. Tinha assim uma tábua com prego que a gente passava espiga, abria, tirava a palha e debulhava com um debulhador. Então nós assistíamos essa enchente, chovendo. Nós íamos um pouco para o paiol trabalhar e voltava. Eu lembro uma manhã de descer 5 casas, uma costada da outra. Era 19 de agosto a neve. Eu tinha 4 anos, nós tínhamos um boi doente fora, esse boi morreu de frio, estava branco. E nós chegamos a fazer boneco de neve, eu e meus irmãos. Pegava de cima de pedra, de madeira e formamos um boneco de tanta neve que tinha. Eu tinha 4 anos. A chegada da usina hidrelétrica trouxe mudanças na rotina da comunidade? Teve aqueles que ficaram, né? A gente também ficou, né? A mãe não queria ir embora daqui, então a gente ficou aqui, né? Ficou como remanescente, né?
Ela deu uma parada, porque a gente perdeu bastante, como é que eu vou dizer assim, moradores, né? Atualmente, quais são as principais atividades econômicas da comunidade? Tipo, o leite hoje é uma atividade que domina o interior num aspecto geral. O porco, a parceria te dá essa oportunidade de você começar a agregar valor, só para investir na prefeitura, né? O aviário é a mesma coisa, existe essa parceria das empresas, dá um retorno sem tu precisar agregar dinheiro em cima também. Mas o leite, eu acho que o leite hoje é uma fonte de renda que, no dia que isso terminar na agricultura, a coisa vai ficar feia, né? Isso a gente vê que a maioria depende disso e a maioria está investindo. Tipo, aí tem uma agricultura aqui na nossa comunidade aqui que está ajudando o movimento econômico do município de uma forma fantástica, né? E a gente sabe que, além dos moradores, das famílias se manter, hoje o movimento econômico do município está em 86% só da agricultura. Houve mudança significativa nas práticas agrícolas ou na produção local? Antigamente era enxada nas costas, era gorado, era os bois, né? Lavrava, limpava rego, plantava, carpia. Hoje isso não tem mais. Onde dá para fazer com o trator, faz, e o que não dá, fica, né? E entrando máquina, né? Os trator, e primeiro era arado e boi, depois já começou os trator. Parceria, né? Até ceifa tinha em Linha Vicente, na época, né? O pai tinha depois uma ceifa. E Tem umas partes. hoje, então, nem se fala, né? É tudo com máquina. Alguma lembrança, história ou curiosidade que tenha marcado a sua infância ou juventude que gostaria de compartilhar? Na beira do rio, quando o rio estava baixo, era tudo pedra, aí bem onde ainda tinha água, fazia uma mangueira, fechava com portão de madeira e botava, fazia ceva para pegar piava. Sim, aquela igrejinha sim, porque Concórdia não tinha, em Concórdia, igreja aqui já tinha. Tinha uma entrada, tipo de um portal, um pé de Três Marias, um de um lado, outro do outro, e aquele arco por cima, e a Três Marias vai crescendo, eles iam atando. Quando floria, aquilo era muito bonito. Era os moradores que cuidavam da estrada, não tinha máquina para arrumar a estrada. Depende da quantia de terra que cada um tinha, eram os dias de trabalho. Eu sei que meu pai, acho que tinha uma semana, 8 dias de serviço de estrada. Aí o conjunto de boi iam tirar das beiradas e largavam na estrada, arrumavam bueiro e faziam tudo. Eles faziam grupos, daí cada grupo tinha um capataz, né? Ah, tinha daí, capataz. De tal lugar até tal lugar, esse grupo tinha que manter a estrada. Eu sei que meu pai também fazia aqui por baixo uma quantia, e ele também organizava uma turma de tantos homens. Daí era feito os bueiros, aberto com boi, arado, picareta, pá. Os bueiros eram feitos de pedras achadas, né, próprias para fazer. Não era fazia a beirada, fazia a tampa com a pedra e daí aterrava. Hoje ainda tem bueiro desse tipo, veja só. Claro que daí a vazão dela não suporta mais benzer a água ou o volume da água, né? Um homem estava à procura de uma mulher, e daí ele era, bem dizer, cego. E daí a minha mãe, através do SATCAM, né, que eles vieram para cá, veio aquela notícia que um homem estava à procura de uma mulher, que ele precisava, porque as 2 crianças eram pequenas ainda, e ele se sentia mal porque ele não enxergava, e com o correr do tempo, sabe, sempre piorou assim a visão dele. Daí ele entrou no moinho com o pai dele com 14 anos. E depois ele sabia tudo de cor. Então, eu acho que trabalhou até 70 quase no moinho. Por aí, né? Então ele fazia a farinha. Meu Deus, quanta gente descascava arroz. Era trigo.
Meu Deus do céu, se eu lembro. E daí tinha bastante italiano ali. Eles vinham aquelas moagens com os milho. Isso era cada semana, aquela baita de carroça. Eles vieram de Volta Grande para descascar o arroz. Carneava um porco inteiro, fritava a carne no dia e guardava na lata de banha, né? Guardava. Quando nós chegávamos em casa com fome, nós botávamos lá dentro e pau velho. Escondido, né? Escondido. Que delícia. Fazia mais. Que não estragava um pedaço de carne. O que você acredita ser essencial para o futuro da comunidade? Então, o dia que for pensar dessa forma, incentivar os acessos, valorizar quem produz, valorizar quem movimenta, as coisas iam ser, de repente até ia voltar de novo o jovem para a agricultura, porque eles iam se sentir valorizados. Eu acho que se os governantes não pensar dessa forma, eu acho que nunca vai mudar. O que você sente mais saudades da época antiga? O que eu vou te dizer? Eu sinto saudades daquela simplicidade como é que era, todo mundo contente, sabe? Não tinha assim, não tinha luz elétrica, não tinha água, não tinha nada para pagar. Tu tinha uma vida mais tranquila. Era bom, era uma vida bem saudável. Sair, passear, se visitar, que hoje ninguém mais se visita. Mas é assim, a saudade é aquela ajuda mútua, né, que não era cobrada, era dada espontânea, né? Hoje a gente não enxerga mais isso. Parece que essas coisas que mudou bastante nas pessoas, né? Mas é assim. Saudade de se reunir em família, amigos, vizinhos. Se visitavam muito, né? Hoje em dia isso não acontece mais. Escureceu dentro de casa. Tem medo de bicho, a gente não sai mais de casa. Aquele tempo antigo que a gente não volta mais, que a gente era feliz e não sabia.